racional em todos os seus aspectos. Essas realizações constituem o que chamamos civilização. Muito já se tem escrito sobre os conceitos de cultura e civilização. Estabelece-se certa distinção entre as duas expressões, reservado o termo cultura a tudo o que se refere ao homem, e estando seu estudo mais adstrito à antropologia. A civilização será fenômeno da sociedade, estado mais apurado de diversos aspectos da vida social. Na presente obra, vamos simplesmente considerar ambas as expressões como sinônimos. Assim é que, por civilização ou cultura, entendemos o conjunto de realizações da humanidade em todos os setores da atividade humana: político, social, científico, técnico, artístico, literário e religioso, etc. Cada grupo social possui as suas técnicas, organizações de convivência, encarna em formas variadas a manifestação de seus sentimentos estéticos, morais e religiosos. A todo este conjunto de condições materiais e espirituais de uma vida coletiva dá-se o nome de civilização. Interessante como ele encara, né, essas importantes informações, esses dados para construir um quadro geral acerca de civilização. Por isso que nós, olhando, né, para esses dados históricos, também entendemos qual é o seu valor. Então temos que analisar criteriosamente o passado, entender todo esse desenvolvimento, porque ele vai nos dizer muito acerca da continuidade histórica da nossa civilização. Então, olhando para a antiguidade da história dos hebreus, olhando para o início da história do cristianismo, entendendo seus desenvolvimentos e podendo lançar uma visão para o posterior desenvolvimento da nossa ação. Como estamos agindo? Estamos semelhantes a que personagens? Né? Estamos agindo em semelhança a que aspectos históricos? Qual poderá ser o resultado dessa nossa ação? Então a gente olha para o passado, entende o presente e visualiza, né, ou lança uma perspectiva para o futuro. Tá, ok? Então temos aí a importância da história. Olhando para outras ilustrações aqui, Sumérios, primeiros habitantes da Mesopotâmia, escrita cuneiforme, pictórica. Então primeiro aquelas escritas tinham um caráter mais ideográfico, né, uns ideogramas. Então cada desenho era a representação de uma ideia completa, em vez de ser alfabético, que será uma posterior influência fenícia, né? Então você tem aí uma influência fenícia que traz essa agilidade para a escrita, né? Não se preocupando mais em representar ideias completas numa figura, num ideograma, mas é uma representação de cada letra atribuída a um fonema, e esses fonemas podem formar milhões de palavras. Então você tem aí, a partir dessa nova maneira de lidar com as letras, um aproveitamento muito maior. Mas primeiro é pictográfico, cada ideia daquela representa, cada letra daquela, desenho daquele representa uma ideia completa. Escrita cuneiforme pictográfica, governo centralizado, chamado patesses, então o governante daquela cidade-estado. Dominaram os semitas nômades, então primeiramente os semitas foram meio que subjugados naquela região pelos sumerianos, que estavam ali estabelecidos já há milênios, um povo muito antigo naquela região, que passou a ser sedentário e formar sociedades-estados. Então, primeiramente, os semitas nômades entravam ali, até que posteriormente eles acabam formando o Império Acadiano e dominando a região. Acabaram caindo sob o domínio dos acádios. Reis e sacerdotes. Era comum entre os sumérios, os líderes políticos também ocupavam um papel de chefe religioso. Estes povos eram politeístas, e aí você tem uma ligação direta com o contexto bíblico em Abraão, em uma fala de Josué, quando diz que nossos pais adoravam outros deuses. E aí você tem Abraão incluso nisso. Abraão de Ur dos caldeus, tá certo? Ur daquela região sumeriana, aquela região da Suméria, e que eram politeístas, né? Tinham diversos deuses, cada cidade tinha seus patronos, seus deuses principais, cada rei era também uma figura sacerdotal, tá certo? Que regia também a autoridade não somente política, mas também religiosa. E quando uma cidade dominava a outra, impunha então o seu patrono como Deus supremo sobre aquela religião unificada, que agregava também figuras de outros deuses e de outras cidades.
e tinha toda uma cosmogonia, né, toda um mito criador que condensava a figura de vários deuses e criava então essas narrativas lendárias, incluindo agora a figura do seu deus dentro desse panteão, né? Então havia toda essa movimentação, por isso a produção de várias lendas, por isso a produção de várias continuações, onde esse deus agora chega ao poder. Então todo esse elemento mitológico, né? Toda essa rica cultura mitológica politeísta que surge a partir desse desenvolvimento histórico. Então isso é como que um espelho, né? Representa um pouco das lutas, conquistas, dominações, modificações da política, modificações dentro dos povos, né? Representa um pouco disso também. Futuramente Marduk, né, encabeça agora esse poder, porque é um levante agora de outros povos que passam a dominar, surgindo a Babilônia, surgindo outros deuses, tá? Surgindo outras figuras que se tornam representativas aí nessa lenda, nessa mitologia, né? Que representa também, é um espelho dessas continuidades históricas. Era comum entre os sumérios, aqui eu já li. Esses povos eram politeístas, acreditavam em mais de 3.000 deuses. Cada cidade suméria tinha o seu deus, o seu patrono, né, protetor. Na sociedade suméria, a religião tinha um papel fundamental de explicar os fenômenos naturais, sempre atribuídos às vontades divinas. Aí você vai ter o próprio termo caldeu muito ligado a isso, né? Então, quando lá em Daniel você vê falar acerca dos caldeus, já desperta toda essa questão religiosa, tá certo? Uma cultura rica, uma cultura antiga, tá certo? Uma cultura de muito conhecimento acumulado, muita tradição acumulada em torno disso. Aí, em torno da Babilônia, vai surgir também a questão da astrologia, tá certo? Então você vai ter também um avanço, desenvolvimento na observação do movimento dos astros, e aí formando-se todo esse mapa, essas constelações astrais que serão vinculadas a essa visão mitológica e atribui-se a eles também um poder místico sobre as pessoas. Então aí você tem o surgimento desse vasto campo do conhecimento, atribuído primeiro à astrologia, o que só futuramente, com o desenvolvimento tecnológico e racionalista, vai se apartar da religião e fundar a astronomia, estudando agora o movimento dos astros de fato, né? Mas primeiro é a astrologia, os mapas astrais, o movimento das estações, o movimento dos astros, formação do calendário, tá certo? Mas atribuição também de deuses, de poderes místicos, de poderes de influência sobre a sociedade humana. Então você tem nessa época a formação desse conhecimento, né? Fragmento de uma estátua de 3.000 a.C. representando um sacerdote sumério. Está aqui a representação dele nesta figura. Aqui alguns elementos, né, que nos fazem lembrar acerca dessa ligação importante entre a história dos hebreus, os hebreus dentro dessa história antiga dos sumérios, a partir de Abraão, que sai dentre eles e peregrina, né, a partir da ordem de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então, a partir dele virão os hebreus, e dos hebreus virá a igreja, somente para a gente ter essa ligação muito clara aí, entendemos o porquê, né, que nós investigamos esses aspectos da história. Para entender agora acerca do conhecimento antigo e a grande contribuição para que isso viesse a ser desenterrado, né, isso viesse a ser investigado, eu quero só passar aqui para vocês rapidamente algum conteúdo que nos fala acerca do pontapé inicial para a investigação dessa história da antiguidade, tá? Então vou passar aqui um relato que está no livro O Egito dos Faraós, de Frederico Arbório Mella, tá? Então o livro O Egito dos Faraós, que narra para a gente o pontapé inicial para essa investigação da história da antiguidade, tá? Então a historiografia antiga, ela renasce a partir desses fatos aqui, desses eventos, que são relevantes para nós, porque toda essa historiografia que estava desprezada como algo mitológico, como algo desprezível, né? Algo que não poderia ser aproveitado, ela ressuscita a partir desses eventos aqui. Esses eventos são importantíssimos aí para a constituição de toda essa matéria que estamos analisando, a matéria da história antiga.
Redescoberta do Egito, página 9, do livro O Egito dos Faraós. A redescoberta do Egito faraônico inicia-se com duas datas precisas, 1798 e 1824. Antes disso, não se sabia quase nada a respeito desse período. As únicas fontes eram Heródoto, antiquíssimo, né? Durante uma viagem que fez ao Egito por volta de 445 a.C. Recolheu uma série de notícias históricas, mas se é que se dirigiu a pessoas erradas ou se efetivamente ninguém tenha mais conhecimento sobre o passado tão remoto, o fato é que, em sua maior parte, tais informações foram completamente inventadas. E Maneton, escrivão da corte e sacerdote que, sob Ptolomeu II Filadelfo, a época já da influência grega sobre o Egito, 280 a.C., Ptolomeu, então você tem aí, dentre aquelas influências, Ptolomeus e Seleucidas. Seleucidas sobre Síria, Palestina, Babilônia. Ptolomeu sobre o Egito. Então as dominações gregas naquela região. Compilou uma história do próprio país denominada A Egiptíaca. Esta obra que já existe, que não existe mais, essa obra que já não existe mais, chegou até nós através de alguns fragmentos citados por outros escritores, sendo o mais importante José, o hebreu, Flávio Joséfo, que parece querer refutar Heródoto, mas não é absolutamente mais aceitável. Então o próprio autor aqui já não tem uma visão muito favorável, a historiadores da antiguidade. Mas aquilo que ele está descrevendo aqui vai de fato reabilitar essa historiografia antiga. Tá, ok? Então os caras têm uma visão um tanto pessimista, sobre essa historiografia. Existem ainda outros dados de Estrabão, Diodoro Sículo, depois o silêncio. Napoleão do Egito. A primeira das duas datas, 1798, corresponde à extraordinária expedição do general Napoleão Bonaparte ao Egito, 1798. Além de um corajoso exército, levou consigo um excelente grupo de técnicos e de sábios, munidos de livros, 200 caixas de instrumentos científicos e 2 tipografias completas, visto que em todo o Egito não existia nada disso. Ao todo, 177 cientistas civis, 2 deles permaneceram em Malta, compreendendo naturalistas, botânicos, cartógrafos, engenheiros, astrônomos, geólogos, historiadores, até um maestro, e ao que consta, desenhistas e arqueólogos. Vamos lá. Este douto esquadrão foi logo apelidado de Tropas de Asnos. Tropas de Asnos. Muito bem. Depois dos primeiros dramáticos dias que se seguiram ao desembarque, na medida do possível, estudiosos debandaram pelo desconhecido país, cada um ocupado com sua própria designação. O personagem mais apaixonado e eficiente foi talvez o barão Dominique Vivant-Denon, pintor, gravador e escritor. Desde manhã até a noite, com o seu incansável lápis, desenhava avidamente tudo que via. Chegou até a associar-se à campanha do general Dessas no Alto Egito, enfrentando todos os riscos de guerra, contraindo uma oftalmia e lamentando-se por vezes não dessas privações e dificuldades, mas do fato de que as exigências militares de Dessau em nada coincidiam com aquelas de seu caderno de desenhos. É que as tropas do general paravam 3 ou 4 dias em lugares onde não havia absolutamente nada para desenhar e depois dirigiam-se ao encalço do inimigo, passando precipitadamente diante de imponentes ruínas do passado. Apesar disso, o barão Vivant-Denon foi o primeiro a tornar o Egito conhecido de seus próprios compatriotas de toda a Europa. Imediatamente após a sua volta a Paris, em 1802, publicou Voyage dans les... em francês. Viagem ao Egito, com um acervo de 141 quadros de paisagens.
em formato grande que obtiveram logo um notável sucesso, tanto assim que depois foram mais vezes reproduzidos em formato menor. Mas tanto ele, quanto os seus colegas tiveram que se apressar, porque logo perceberam que os ingleses, para não falar dos mamelucos e dos turcos, não viam a hora de desalojá-los, o que aliás aconteceu em agosto de 1801. Não só tiveram que sair, mas entregar aos recém-chegados todos os achados arqueológicos que tinham recolhido e estudado. Se isso representou uma imprevisível aflição para os pobres pesquisadores, não chegou a ser um dano irreparável para o trabalho, uma vez que tudo havia sido minuciosamente recopiado até os mínimos detalhes, o que permitiu a publicação em 1809, entre 1809 e 1813, daquilo que seria um dos mais magníficos feitos da atividade editorial, a Description do Egito, figura 2, em 9 volumes de texto em fólio e 14 ilustrações, incluindo 900 mapas de zoologia, botânica, mineralogia, costumes, paisagens, arqueologia, documentos com amplos textos descritivos. Não obstante, os mapas de arqueologia trazem apenas breves e sumárias notas explicativas, visto que o significado das descobertas era totalmente desconhecido. Embora muito cara e por conseguinte ao alcance de poucas pessoas, o interesse que a obra despertou foi enorme. Até então, daquela misteriosa civilização, tudo que se podia admirar eram alguns obeliscos em Roma, algumas pequenas esfinges, alguns escaravelhos em pedras, além de alguns papiros indiscerníveis. Primeiras escavações, ok? Então, para a gente entender essa entrada, e Champollion e os hieróglifos, aqui que interessa para a gente. Vamos lá. Então, a entrada de Napoleão, E agora o trabalho de Champollion, que é o que interessa para nós aqui. Entre os objetos recolhidos durante a expedição napoleônica havia uma estela fendida, está em tela aí, com aparência totalmente insignificante, foi dada casualmente a um oficial, um tal Bouchat, que a passou a um dos asnos. Na estela havia 3 inscrições, a primeira em hieróglifo, a segunda em demótico e a terceira em grego, que indicava tratar-se de uma oferta sacerdotal feita por Ptolomeu IV Epitáfio. Constituía a chave para decifrar as 2 primeiras. Constatou-se logo que o documento era de excepcional interesse e, por ordem pessoal de Napoleão, a estela foi imediatamente reproduzida e litografada, sendo que depois de várias cópias foram enviadas a vários especialistas de línguas mortas. Gastaram-se 15 anos para a interpretação da parte em demótico, cujo mérito disso cabe ao sueco J.D. Arkeblad. Mas os hieróglifos resistiam inflexíveis. Assim como para a história, para a escrita egípcia existiam apenas 2 fontes de referência. A primeira eram os Hieroglífica, obra de Orápolo Nilótico, o qual parece ter vivido no século IV d.C. Parecia antigo, dizia ser egípcio e, portanto, não havia motivo para se contestar sua obra, que, portanto, acabou revelando-se inaceitável, embora trouxesse algumas intuições acertadas. Vamos lá? Surgiu posteriormente a segunda fonte, a obra P. Athanasius Kircher, que de indiscutível e vasta cultura, mas a sua língua, a egiptaca, restituta, publicada em Roma, 1643, era tal modo estranha que levou seus alunos a proclamar, e sem hesitações, que os escritos em alguns templos egípcios eram passagens da Bíblia e que num obelisco de Roma estava gravado um hino à Santíssima Trindade. A outros 2 pesquisadores não se atribuiu na época qualquer crédito. O primeiro foi o inglês Thomas Young, o qual seguiu pelo caminho certo, mas que, não encontrando afinal uma confirmação para o seu trabalho,
apenas por um motivo de um erro banal de transcrição, deu-se por derrotado. O outro foi o grande Jean-François Champollion. Temos aí o Champollion da imagem. Jean-François Champollion, 1790 a 1832. Champollion foi o verdadeiro gênio da linguagem. Iniciou o estudo das línguas orientais com 11 anos, já conhecendo paralelamente todas as europeias, e aos 19 anos se tornara professor de história em Grenoble. Está claro que a estela encontrada, a qual se chamou Estela de Roseta, a Estela de Roseta se tornasse a sua obsessão, e entregou-se a ela de corpo e alma, intensamente, entregou-se a ela de corpo e alma, intensamente em concorrência com os mais ilustres peritos, e jamais abandonou a terrível empresa que aos poucos tinha desencorajado os outros. Procedeu por etapas. Na sua Lettre à Dacier, lida com a Academia Real aos 27 de setembro de 1822, anunciava a primeira descoberta sobre o uso do alfabeto fonético, do qual os egípcios se serviram para escrever os nomes dos reis gregos e dos imperadores romanos. Dito nesses termos, não parece muito, mas derrubava o conceito difundido por Orapolo de que a escrita hieroglífica seria apenas ideográfica. E finalmente, em 1824, esta foi a data, 1824, essa foi a data mais importante para a redescoberta do Egito. Vinha a lume o seu Preces do sistema hieroglífico do Antigo Egito. Embora ainda rudimentar, a chave era finalmente encontrada. Todavia, continuava ainda sem solução o problema mais importante. Seria necessário entender aquilo que agora se podia ler, isto é, ressuscitar uma língua morta há pelo menos 18 séculos. Também a isto se dedicou Champollion, até a morte, que lhe ocorreu por infarto quando contava apenas 42 anos. A sua Gramática Egípcia e seu Dicionário, publicados póstumamente, 1843 a 45, lançaram as bases para este cansativo renascimento que duraria mais ou menos um século. Como é que ele chegou a isso? Ele vai explicar, tá ok? Mas, basicamente, só para nós compreendermos, a partir da expedição de Napoleão Bonaparte, tá? 1700 e pouco, ele indica aqui, deixa eu ver aqui a data certa, 1798, e depois com a descoberta, né, com o trabalho empregado por Jean-François Champollion, 1824, conforme ele indica aqui, você tem o levantamento de dados sobre esses artefatos antigos da história egípcia, que não eram de conhecimento das academias europeias, estavam esquecidos, estavam completamente ignorados, tá? Então eles invadem ali o Egito, começam a catalogar, começam a fazer levantamentos, fazer desenhos, diagramas, descrições, e depois que esses artefatos começam a chegar na mão de pessoas capazes, como foi o caso de Jean-François Champollion, que diante da Pedra de Roseta, da investigação sobre essas 3 línguas colocadas aí, o grego, o demótico, que era uma forma de uma língua, uma adaptação dos hieróglifos para um uso corriqueiro, um uso comum, tá? Então você tem aí uma língua vulgar, né, utilizada no comércio, utilizada entre os sacerdotes, né, no seu dia a dia, entre os reis, nas suas declarações do dia a dia, né, a sua administração geral, e o hieróglifo, que era uma língua sagrada, aí uma língua empregada pelos sacerdotes para o culto, para, né, os textos litúrgicos. Então você tem essas 3 estruturas gravadas na Pedra de Roseta. Então Jean-François Champollion vai se dedicar a isso. Primeiro, para entender o hieróglifo, afasta a questão de ser totalmente ideográfica, né, de ser totalmente pictórica. Ela é sim alfabética, ela utiliza algumas estruturas alfabéticas. Por exemplo, quando ele começa a entender que ali há nome de monarcas, tá certo? E depois disso, há o próximo passo, que é decifrar de fato
entender o que ele está dizendo. Então, a partir da base grega, da base demótica, ele vai lançar luz sobre a hieróglifa. Quando ele apresenta ali o seu dicionário e estrutura tudo aquilo, uma gramática e um dicionário, que vai ser lançado só póstumamente, né? Depois de sua morte, pega o seu trabalho e vão publicar. Aí você abre uma janela para o mundo antigo. Então, tudo aquilo que havia das bibliotecas que vão ser encontradas, Tel Amarna, no Egito, Ebla, tá certo? Mari, na parte superior da Mesopotâmia, Biblos, né? Essas bibliotecas da antiguidade, que vai ser Biblos na Fenícia, né? Essas bibliotecas que vão estar carregadas de tábuas de argila com cuneiforme, com demótico, tá certo? Com fenício, né? Com hieróglifo, os hieróglifos nas paredes dos templos, tudo isso que estava vedado, né? Que as academias ignoravam completamente. Conforme o trabalho vai avançando, a partir de Jean-François Champollion, e esses textos vão sendo traduzidos, a história antiga vai aparecendo, a história antiga vai sendo confirmada. E conforme eles vão traduzindo isso, história da Assíria, história da Babilônia, história da Suméria, história dos fenícios, tá? História dos hititas, que utilizam cuneiforme modificado, tá certo? Conforme um emprego alfabético. Então, os hititas que os historiadores sequer conheciam e que a Bíblia já mencionava, tudo isso vai aparecendo, tudo isso vai sendo revelado. E conforme isso vai sendo descoberto, aquilo que a Bíblia Sagrada falava sobre esses povos vai sendo confirmado. A Bíblia Sagrada falava dos assírios, os cientistas diziam, que besteira, nunca existiram assírios. Até que eles começam a descobrir esses artefatos e começam a fazer investigações arqueológicas e desenterrar. Aí desenterram um palácio de Nínive, desenterram a cabeça de Sargão, desenterram vários outros artefatos. E aí, tudo aquilo que a Bíblia Sagrada havia dito, que havia se desacreditado, vai ser esfregado agora na cara desses positivistas e desses racionalistas, que haviam criticado ferrenhamente tudo aquilo que a Bíblia havia mencionado como verdadeiro. Tá certo? Então, muito dessa crítica vai se calar por causa dessas descobertas arqueológicas que tem princípio, por exemplo, nessa expedição de Napoleão e nesse trabalho de Jean-François Champollion, na tradução da Pedra de Roseta. Por isso que é importante e por isso que a gente está mencionando aqui isso na nossa história. Tá? É um conteúdo relevante para nós, porque fala acerca da confirmação da veracidade dos textos bíblicos a partir dessas descobertas arqueológicas, tá certo? Paleográficas, né? Que vão confirmando os relatos da Sagrada Escritura. Então a gente vai avançar. Deixa só eu dar uma olhada aqui em relação ao horário para a gente subdividir a aula, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre na apostila agora. Eu fiz uma revisão sobre o conteúdo de história antiga, né, que eu passei para vocês, para a gente ter uma ideia sobre isso. A gente já falou um pouco aqui sobre a Suméria antiga e a gente vai adentrar já na questão da história egípcia e a migração, né, o êxodo do povo de Israel saindo do Egito. Então eu vou encerrar essa aula por aqui para a gente partir já para uma outra abordagem na próxima aula, tá ok? Mas essa primeira aula que foi uma revisão sobre essa questão da historiografia e da história antiga. E aí, posteriormente, a gente já adentra da abordagem da apostila sobre Suméria, Egito e partindo para Israel, futuramente monarquia, e os reis de Israel e Judá. Tá ok? Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida e vamos seguir adiante.